Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com a maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui a gente discute através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com a maior throughput, vazão, entrega, maior segurança e experiência para os seus clientes. Se você gosta desse conteúdo, compartilhe aí com a galera, com a sua bolha, com a sua rede social, com o seu time, com pessoas que você gosta muito, para que eles conheçam mais sobre o tema e, quem sabe, fazer esse podcast crescer grandemente. E aí, galera, beleza? Chegando a mais um episódio de podcast. E hoje, algo que a gente faz com frequência aqui nesse canal é falar sobre conteúdo embasado, conteúdo bom que você pode ler, desfrutar, pode discutir. E a gente tem um livro muito legal que se chama esse daqui, ó. Ah lá, Como se faz DevOps, aqui, ó, da Casa do Código. E nós vamos voltar a discutir sobre este livro. Se você quiser comprar esse livro, a gente vai deixar aqui na descrição o link para você acessar ele. Mas, ó, coloca Como se faz DevOps, Casa do Código, o autor Leonardo Leite, e ele que vai estar conosco aqui. E a gente vai discutir algo bem interessante, que basicamente é o capítulo 9, que fala sobre times de plataforma. Então, para a gente começar a discussão aqui, vamos lá trazer Leonardo. Bem-vindo, Leonardo Leite. Tudo bom com você? Bom dia, tudo bom, tudo certo. Começar agradecendo o Fusca aí, mais uma vez também no podcast, né? Melhor feedback positivo não existe, né? A pessoa convidar para voltar para o podcast, né? Mas também mostra como realmente tem muita coisa para discutir no assunto aqui do livro, né? Hoje, vocês vão ver que uma hora vai ser pouco, vai passar voando, e só sobre um capítulo, mas que é o capítulo mais interessante. Assim, se você comprar o livro só para ler esse capítulo, já vale a pena. Concordo. Eu lembro que no primeiro episódio eu não estava com o livro ainda, e você falou, poxa, ó, falta material, e você fala no livro que essa parte de plataforma falta material em português, e que o teu é uma resposta que para muitos, de repente, vai ser para que procura conteúdo. Gente, tá aqui, ó, compra livro, um livro bem legal, parabéns, tá? Tava lendo ele, assim, uma leitura bem agradável, aí ficou bem legal, né? É isso aí, teve o lançamento do livro alguns dias atrás aqui, a gente está gravando aqui no dia 10 de maio, só para você ter noção, mas teve um tempo lá, foi lá no Google, né? Como é que foi lá? Foi de boa? Foi uma festa bem bacana, né? Foi no campus do Google para startups, né? Um lugar que é um ecossistema, um hub, né? Para ajudar a fomentar startups, né? Tem um auditório, né? Era aniversário da editora Casa do Código, né? 12 anos aí produzindo livros que faz parte da nossa história, ajuda a nossa comunidade, né? Então, juntando as duas coisas, celebrando o aniversário com o lançamento desse livro, né? Foi uma festa bem bacana, muita gente presente, teve debatedores, né? Gente do Google também lá debatendo, foi bem legal. Que ótimo, excelente. Muito bom. Bom, vamos lá falar então de time de plataforma. O que será que é isso? Acho que essa é a primeira pergunta, Leonardo. Você pode ajudar os nossos ouvintes ou telespectadores a entender o que é um time de plataforma? O que é isso? Vamos lá, time de plataforma. A palavra plataforma ela é muito confusa, né? Ela significa diferentes coisas dependendo do contexto. Então, quando a gente diz time de plataforma, né, é uma abreviação para time de plataforma de infraestrutura interna. E o que é isso? É quando você tem o time de infra, mas o time de infra ele não vai prover a infra para o desenvolvedor sob demanda, assim, seja na base do telefonema, seja na base do ticket. O time de infra vai agir como se fosse uma espécie de nuvem interna dentro da organização e vai fornecer algum tipo de API para que o desenvolvimento, né, as pessoas desenvolvedoras, utilizem a infra de uma forma autônoma. Com autonomia, desenvolvedores vão acionar a infra, criar as instâncias, criar a infraestrutura necessária para operar os seus serviços. E aí, né, o que acontece é que, ou seja, é um jeito de o Ops, né, um mundo de Ops da operação, que antes estava com a infra, agora passa a ser do desenvolvedor, o desenvolvedor que vai implantar, vai monitorar, mas sem que para isso ele tenha que super saber de infra, porque todo conhecimento e decisões de infra da empresa estão encapsuladas nessa API que é cuidada
por quem é especialista no assunto de infra. Eu poderia falar que tipo, seria um time que vai fazer uma governança, assim, talvez mais técnica, essa gestão talvez de licenças, outras coisas assim, e abrir portões de acesso, que eu, como desenvolvedor, vou lá, requisito e eu tenho meu recurso. Mais ou menos isso? Isso, mas o importante é que você requisita sem, via de regra, para a grande maioria das coisas, você requisita sem depender de aprovação humana. Tudo Poxa, mas eu queria abrir uma Gmood, não precisa de mim, não. Poxa, é tão legal Gmood, né? A guerra contra a Germude, esse aí é o ápice da guerra, isso aí. Ah, legal, isso aí, isso é uma coisa interessante mesmo, de fato, tá tudo automatizado, né? Não é somente desde a solicitação ao tempo ali que de repente aquilo vai gerar, vai te devolver, tá tudo automatizado, não precisa ter interação humana, né? Legal, mas assim, pontos positivos assim que você acha dessa abordagem assim, que você já viu, acho que tem vários, mas também deve ter pontos negativos, né? Não é a solução para todos os problemas, né? Acho que a primeira pergunta é essa: tem pontos positivos e negativos, né? Sim. O primeiro ponto mais positivo de todos, né, que foi uma descoberta, uma evidência importante que a gente encontrou na nossa pesquisa, é que tem uma relação assim que o time de plataforma, comparado com as outras estruturas que a gente apresenta no livro que tem no mercado, é a opção que mais promove assim a entrega contínua, que é o grande objetivo do DevOps. É a opção que mais promove um alto desempenho de entrega, que é uma coisa que as outras pesquisas do DevOps descobriram que é algo super importante. Parênteses, né, desempenho de entrega é basicamente o quão frequente você entrega, o quão rápido você consegue entregar na hora que você decide entregar, e o quão rápido você se recupera de problemas. E esse pacote, né, de coisas, quanto melhor você é nisso, né, melhor um monte de coisa, inclusive a lucratividade da empresa, o alcance dos objetivos organizacionais, ou seja, né, a plataforma, ela de fato te ajuda a entregar software mais rapidamente, mais frequentemente. Esse é o grande ponto positivo. Legal. De negativo, né? Aí negativo, vamos pensar no seguinte, tem alguns pontos, né? Primeiro que você tem uma mudança de paradigma aí, cultural dos envolvidos, né? Então, o time de infra, antes ele atendia muito ticket, era orientado a microtarefas. Então, ele enxergava, apertava esse parafuso e enxergava o todo. Agora é totalmente diferente o trabalho. O time de infra está fazendo um produto, é um produto que tem usuários, tem roadmap, tem backlog, então é muito mais uma mentalidade de produto, né, com o qual o mundo do desenvolvimento está mais acostumado e o pessoal de infra estava menos. Então, e às vezes, dependendo do contexto, vai ter que codificar também, porque você está construindo um produto, você está desenvolvendo a plataforma, que é um software, um sistema de software, só que o domínio, né, o assunto do software é infra. Então, vai ter que passar a codificar. E para os desenvolvedores, né, principalmente numa empresa que antes era tudo mais segregado e tal, né, às vezes a grande mudança é passar até a responsabilidade de operar o seu serviço. Porque antes, né, o desenvolvedor, se é fim de semana, se é à noite dá problema, deixa que o pessoal lá se vira, né, mesmo que eles lá não consigam resolver grande coisa. Agora não. A ideia é que o próprio desenvolvedor é que vai ter que também se preocupar com essas coisas a mais de monitorar o serviço, tratar incidente, mas o que tem os lados positivos. O lado positivo, principalmente, se o desenvolvedor é que vai ser responsável por isso, né, na hora que ele for desenvolver, ele mesmo já vai pensar em outras formas mais espertas na hora de desenvolver, para que as coisas deem menos problema, ou se der problema, ele mesmo conseguir diagnosticar mais rápido. Esse até é um assunto que não está no livro, mas que eu tenho trabalhado na empresa, né, de catalogar esses padrões, né, de a gente que está como desenvolvedor, que usa um time de plataforma, o que a gente consegue em termos de código desenvolver para amenizar esse fardo de operações que agora vem para o nosso lado do desenvolvimento. Então, esse é o primeiro aspecto que diria negativo, diria de desafio, né? Outro aspecto é o investimento, né? Você vai fazer uma plataforma, um produto, você tem que alocar pessoas e você vai ter investimento. Às vezes, quando a empresa é muito pequena, o cara fala, não, até eu ter isso, não, prefiro não fazer porque vai dar um tempo. Então, você tem essa questão do investimento. Deixa eu ver aqui, eu acho que tinha mais um pontinho interessante, assim, que está junto com o investimento, que é o custo de manutenção, né? O software nunca está pronto, você tem que sempre estar evoluindo, mantendo, dando manutenção, tem a parte da operação da própria plataforma,
Então, você tem que ter um time, né, dedicado para isso, né? Eu estava pensando na questão ali, vou até dar um passinho atrás, na questão Uhum. do time de dev ser cada vez mais responsável pela operação. Uhum. Eu vejo que passam também, não é nem pró nem contra, né? Porque depende muito da característica do time, né? Tem time que vai querer realmente, pô, eu quero ter o controle disso e vai se sentir mais livre conseguindo ter essas diversas APIs que ajudam ele, como tem gente que não quer isso, né? Quer passar o bastão e a responsabilidade. E acho que já cai até num problema até de cultural, né? Da empresa, das pessoas, tal, né? Então, é interessante trazer isso, mas quando, talvez, além do time de plataforma existir, tem que existir uma conscientização, acho, né? Eu acho, não sei, eu tô jogando aqui no ar, mas, assim, parece que é... O que será que esse time faz? Quais são os seus entregáveis? O que ele vai fazer? Porque, ainda mais, acho que no início, o time de plataforma tem que ser muito certeiro em entregar algo que ajude a maioria das pessoas, né? O backlog tem que ser muito bem pensado e discutido com uma série de envolvidos para realmente entregar valor. Porque senão, se ele não estiver entregando algo que ajude as pessoas, ele vai daqui a pouco cair em descrédito, ele vira um peso, um custo para a empresa que nunca traz benefício, né? E provavelmente o time de plataforma morre mesmo, né? Uma ideia que passa aqui na minha cabeça, assim. Bom, dois pontos que você falou. A questão... Ixi, acho que eu vou esquecer a outra depois, mas... Bom, começando do final, essa questão do time ser certeiro, acertar, talvez isso não tenha que se preocupar tanto, porque tem alguns conselhos, né, que é começar o time de plataforma pequeno, como piloto, e opcional, não começar assim, vou ter uma plataforma, todo mundo vai ser obrigado a usar agora. Então, a ideia é que a plataforma nasça, né, com esse espírito de ajudar, de ser algo que realmente o desenvolvedor vai querer usar, então ele vai usar porque está vendo valor, está agregando, e dá para começar pequeno, e se de repente der ruim, né, morre, pelo menos continua como estava, ou de repente renasce de outro jeito. Então, essa talvez não seja uma questão tão preocupante. Agora, do que você falou da conscientização, esse é um ponto até de, talvez, destaque de propaganda do livro, né? Porque às vezes as coisas emergem, né? Vão emergindo e a gente não tem muito clareza do que está acontecendo, né? E essa coisa, essa ferramenta que tem na empresa, não é só a ferramenta XYZ, é uma plataforma de infraestrutura interna que tem em outros lugares, e que quando você usa tem essas consequências, e aí os desenvolvedores vão ter que se portar assim. Então, às vezes, as coisas começam a surgir, mas a pessoa não tem clareza do todo. Então, né, a propaganda é que, com o livro, né, você consegue detectar, opa, isso que está acontecendo aqui na minha empresa é o surgimento de uma plataforma. Então, se está surgindo isso, a gente tem que estar consciente que agora, pô, os desenvolvedores vão ter que se portar assim, então vamos conscientizar eles nesse sentido, e aí você já está fazendo um discurso assim mais alinhado, mais consciente com um todo, assim, com todo que é a teoria que a gente contribui e fornece no livro. Uhum. Tem um momento ali no livro que você fala sobre patrocínio, não sei se entra nesse ponto aí. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque, assim, eu acho muito legal essa estratégia de realmente começar pequeno, vai trabalhando, e de repente esse time ganha corpo, estrutura, força e até patrocínio mesmo, né? Porque é uma ideia, assim, toda vez... Às vezes eu fico pensando se, às vezes, criar um time de plataforma não é criar um silo, que pode ser também, né? Tudo a gente depende deles. Aí aumenta o tempo de entrega, não temos a entrega contínua, né? Porque existe pedimos para eles, fica lá, e em algum momento eles vão nos devolver. Se isso acontecer, acho que tá errado, né? Se tiver essa dependência extrema, não sei se eu dei uma viajada aqui no... Não, você linkou com várias coisas. Primeiro, o patrocínio, né? Fala patrocínio assim, aqui na capa do livro, né? Hoje a gente está falando de time de plataforma, que é uma estrutura. Para quem não viu outro episódio, ouve, né? Mas não precisa parar agora. Aqui a gente tem 4 grandes estruturas DevOps, né? Formas de organizar as pessoas, que são os 4 desenhos aqui do livro. A gente está falando de time de plataforma, mas quando a gente fala em patrocínio, é interessante contrapor ao outro padrão, né? Que é os times que colaboram, que é o espírito inicial do movimento DevOps, né? De vamos aproximar os times, né, de Dev e Infra, né? Antes era bem silo, vamos fazer essa galera se ajudar. Esse tipo de iniciativa, por muitas vezes, ela consegue surgir de baixo para cima, né? Às vezes a diretoria e tal nem sabe o que é DevOps, e a galera lá de baixo tá sabendo, pô, tem outra empresa, fui lá na conferência, vi, e a galera começa a emergir isso de baixo para cima. Quando você fala de time de plataforma, você está falando de um time, você tem que
montar um time. Só por isso, né, é muito difícil você fazer informalmente. Você está falando de montar um produto interno, a plataforma, que tem que ser desenvolvido, tem que ter mantido. Não dá para... É muito difícil você querer fazer isso nas horas vagas do seu trabalho, né? Se você faz, às vezes eu faço algum tipo de biblioteca, uma ferramenta assim, que não é um serviço que fica rodando, pode ser mais fácil você conseguir, mas realmente um serviço que é no qual outros serviços da empresa vão estar rodando, não tem como fazer isso de forma voluntária, independente. Então, tudo isso quer dizer que isso exige minimamente um patrocínio. Uma forma de conseguir esse patrocínio da empresa é justamente essa ideia de vamos trabalhar com o piloto, começando pequeno, sem ser obrigatório, até facilita esse patrocínio, porque se der ruim, o custo não mobilizou toda a empresa. Então, tem isso. Aí, sobre a questão do silo se tornar um outro silo, isso é legal, né? Porque às vezes acontece, às vezes o pessoal, a gente viu isso, às vezes cria lá, coloca a ferramenta, né? Que em tese é a ferramenta que é essa plataforma, mas não observa os padrões de interação, né? Porque isso que a gente está falando no livro são estruturas organizacionais, né? Estruturas organizacionais no sentido de como as pessoas de equipes diferentes dividem determinadas tarefas, que a gente está interessado nas tarefas operacionais, o Ops, né? Como Dev e Infra divide o Ops e como eles interagem para dar conta disso. Então, esse como interagem, cada um dos padrões vai ter os seus padrões de interação. E se você não observa isso, simplesmente coloca a ferramenta, você vai ter umas coisas estranhas, como a gente viu, né? Apesar de ter a plataforma, alguns passos dependiam lá de aprovação humana, e um time lá para conseguir fazer as coisas andar, dependia do cara do time, que já foi do time de plataforma, então ele era um cara infiltrado, essa era a palavra que o colega usou, que aí conseguia agilizar as coisas, e não é essa a ideia. Então tem que observar esses padrões de interação. E o que é esses padrões de interação? É entender assim que, diferente, né, do silos, você não vai ficar bem no ticket, mas diferente também dos departamentos que colaboram, não é para o dev ficar ligando toda hora, ficar conversando toda hora com o cara lá da plataforma. São momentos específicos, principalmente incidente. Quem vai tratar o incidente é o desenvolvedor, porque agora ele é o Ops, mas se ele vê que o buraco é mais embaixo, né, porque às vezes a própria infra está com problema, né, então está muito serviço com problema, não é culpa daquele serviço. Então vamos chamar o time de plataforma, vamos ajudar junto, eles vão interagir. Pô, estou começando a usar a plataforma, preciso aprender a usar, né? É de se esperar que tenha uma documentação, tutorial, mas às vezes, né, uma tutoria mais próxima, né, uma aula, alguma coisa assim, né, pode ser bom, o time de plataforma vai ajudar. Outra coisa, o desenvolvedor, ele é um usuário, é um cliente da plataforma, então ele vai se portar como tal, e isso, parte disso é demandar, né? Demandar melhorias. Pô, tá legal que implanta fácil aí com um botão, mas essa monitoração ainda, para eu ter uma monitoração do meu serviço, até ajuda, mas é muito trabalho. Não dá para a plataforma facilitar isso, né? Cria um serviço, eu já estou falando que é Java, que é Spring Boot, a plataforma já podia, de graça, com um checkbox instancial Prometheus, o Grafana. Então, eu, como desenvolvedor, posso demandar, e aí o time de infra vai receber isso e vai tratar, colocar no backlog ou não, ou pode ser proativo, né? Já pode sondar, né, o que meus usuários estão querendo. Essa é uma forma de interação. E outra forma interessante de interação é o conflito. Conflito sempre vai existir, sempre que tem. Numa equipe vai ter conflito, entre equipes vai ter conflito, mas é diferente os conflitos, né? Lá nos silos, né, o conflito era muito, deu ruim, a culpa é de um, a culpa é do outro. Na ideia inicial do DevOps, os departamentos que colaboram, o conflito que a gente mais viu é quem que faz isso? Não, o cara está fazendo, mas está fazendo errado. Não, eu não queria fazer isso, mas agora eu tenho que fazer. Já no time de plataforma, o conflito que a gente viu é mais no sentido de um conflito de quem provê o produto e o usuário do produto, né? Então, eu, desenvolvedor, eu vou pedir, pô, eu queria fazer tal coisa. E aí os caras da plataforma falam, não pode fazer isso. Pô, mas por quê? Não pode por causa disso, daquilo. Então tá bom. Mas até explicar direitinho, tô meio bravo, meio puto lá com eles, que eles não estão querendo fornecer isso que eu precisava. Até porque às vezes o cliente, o dev, ele tá com algum problema na mão e precisava achar um jeito. Ou ele fez tudo errado sem seguir um padrão da plataforma, talvez. Então, tinha um pouco disso, né? Não seguiu
procedimentos, sei lá, o uso correto, então fica uma Esse treta. é outro ponto interessante, que alguém poderia listar como uma desvantagem, né? Porque tudo, se você pensar até ferramentas na vida, assim, de desenhar, né? Tudo que provê mais facilidade para você, no geral, te restringe mais, te dá menos liberdade. E a plataforma, assim, ela facilita muito a vida do desenvolvedor, mas ela cria restrições que tem um lado positivo, mas tem um lado negativo que é a restrição. Se você, desenvolvedor, vai fazer um produto muito diferente, inovador, de repente você quer uma arquitetura mais diferente que não encaixa na plataforma. E aí você faz o quê? Você tem 2 caminhos, ou 3 talvez, mas basicamente ou você pede para evoluir a plataforma e aí você passa a ter uma nova funcionalidade que vai estar disponível para os outros, mas isso provavelmente, né, leva tempo e compete com outros itens do backlog da plataforma, ou para esse produto em particular você abandona a plataforma e tem que arcar, né, com toda a questão de dar conta da infra. É um spin-off quase, assim, tipo aquela ideia separa assim para caminhar sozinho, né? Isso. Mas em geral o que vai acontecer é que o pessoal vai desistir das ideias doidas e vai fazer conforme a plataforma oferece lá já prontinho. Esses seriam os guarda-reis que você costuma chamar, assim, de muros de proteção, assim, para que de alguma maneira eu vejo assim, tem essas desvantagens, mas todo o controle, pensando assim, poxa, eu poderia causar um gasto enorme para a empresa porque eu não sei usar nuvem e eu faço uma besteira aqui. Mas se eu uso uma API, eu não me preocupo com isso, porque o gasto ou esse controle, esse guarda-rail, vamos dizer, está sendo feito lá pela plataforma. Eu vejo como vantagem nisso, né? Eu não sei se você concorda, acho que tipo, até para um time menos maduro, né? Acho que isso é muito bom. Você simplesmente vai lá, consome, beleza, né? Porque a gente está acostumado, eu acho que aprendeu a consumir muita coisa pronta da nuvem, mas tem pouca gente que realmente estuda sobre nuvem pública aí, né? Acho que pode ser um ponto de vantagem e desvantagem também, né? Inclusive uma coisa que a gente observa, né, que esse mundo do Ops, da infra, né, da nuvem, né, tudo é uma coisa que não se aprende na faculdade. Na faculdade você aprende a programar, a gestão do processo, da engenharia de software, mas toda essa parte de produção é pouco vista. Algumas faculdades agora começando a ver, né, eu vi a UFC agora, né, mas mesmo, por exemplo, no IMUSP é bem pouco, assim, no máximo faz o deploy na nuvem, não vai muito além disso. Então, guardrails, né, para quem não sabe, é tipo um muretinha que tem na estrada para você não ir para fora da estrada. Então, ou seja, são protetores, né, são restrições que vão impor boas práticas no uso da nuvem. Porque, às vezes, né, essa plataforma interna de infraestrutura é uma fachada para a nuvem. Na verdade, você está usando a Amazon. Só que, assim, bota o desenvolvedor para usar a Amazon. Pensa numa empresa grande, você tem várias equipes, né, que não tem, vou refinar um pouco a maturidade, né, a maturidade de uso em infra, às vezes é muito maduro no código limpo, sólido, um monte de coisa, né? Mas no uso da infra é pouco maduro. E assim, você vai usar a Amazon, você tem trocentas mil opções de uso. Para cada serviço que tem lá, você deve ter lá diversas configurações, né? E é muita coisa para decidir, e algumas combinações talvez não sejam muito boas. Vamos dar um exemplo, né? Eu vou usar o banco, e aí você deixar o banco sem backup. Pô, na minha empresa aqui, se é o ambiente de produção, não existe isso. Então, o time de plataforma pode, por exemplo, fazer assim, se ambiente é produção, eu já crio o backup aqui sem o dev precisar pedir. Então, isso é uma forma um exemplinho de evitar que o dev faça besteira em termos de infra e também, por exemplo, controlar o custo, né? A plataforma, né? Ela pode controlar a questão do custo, né? De ver quanto cada equipe está gastando e direcionar. Esse custo vai para esse produto, esse custo vai para esse produto. E se atingir certos limites, pode bloquear também, né? Bloqueia, né? O dev tá lá mandando escalar, né? Opa, não, daqui esse produto não tem budget para isso que você está fazendo, isso já rolar de uma forma mais automatizada. Então é isso, a plataforma provê sim, esses mecanismos de restrição, né, que do ponto de vista de governança, né, organizacional, ajuda algumas besteiras a acontecer. Do ponto de vista do desenvolvedor, às vezes, por vezes, pode ficar um pouco frustrado que ele não vai conseguir fazer determinada coisa, para quem é mais ousado aí. Boa, legal. Cara, já passou bastante coisa, hein? É um tema bem interessante mesmo, assim, acho que... E eu tenho visto no mercado um papo aí
muito sobre o Dev Experience, DevX, tal. Já vi gente tentando unir isso com livros como Accelerate, outras coisas, traz DevOps, traz governança, e aí fica assim, tem até, eu vou indicar aqui, a gente está falando da Casa do Código, né? Eu sei que a Casa do Código pertence à Alura, né? Até onde eu lembro. E eu lembro que tem um episódio, acho que da galera do Hipsters, falando sobre um case do Banco Pan, bem legal, até qualquer coisa que a gente deixa o link aqui para o pessoal escutar, do que eles estão fazendo como DevX, que para mim é time de plataforma, e essa é a pergunta que eu queria fazer. E aí, Dev Experience sem plataforma existe? O que você acha? Será que é polêmico ou não essa pergunta? Vamos ver. Boa questão, nunca tinha pensado por esse lado, até porque é um termo novo, né, essa coisa de Dev Experience, né, inclusive eu tinha até um entendimento, não sei se é errado, ou porque algumas pessoas, tinha duas interpretações, uma interpretação, então é bom a gente falar primeiro o que a gente entende como Dev Experience, né. Isso é importante, tem várias interpretações, você pegou o primeiro ponto, porque tem várias pessoas falando, vamos lá ver o que a gente entende. A primeira interpretação que eu tinha, que não é a que eu acho que o Fusca está falando, é no sentido de eu estou fazendo uma API, essa API vai ser consumida por um cliente, né, externo, né, só que normalmente fala de user experience, né, eu estou preocupado com a experiência do meu usuário, mas quando esse usuário é um dev consumindo uma API, é um pouco diferente, é bem diferente o pensar sobre a experiência desse usuário, então para mim isso era o dev experience, mas mais recentemente eu vi que o pessoal está levando para outro lado, que eu acho que o Fusca está falando, é você pensando na sua organização, na sua empresa, como, né, manter, digamos, o desenvolvedor feliz com o trabalho produtivo, as coisas fluindo bem para ele. Então, é nesse sentido mais amplo, né, que acho que o Fusca está falando. É isso, né? Que até o pessoal do Banco Pan trouxe, que foi lá realmente que eu comecei a falar, puxa, eu também estava com aquele primeiro conceito que você trouxe, mas assim, puxa, o que é o Dev Experience? É mais de você trazer um ambiente, tornar a vida do desenvolvedor menos complicada. Ou seja, poxa, se eu preciso de aqui no Object a gente faz e a gente nem sabia que poderia chamar de Dev Experience, mas a gente tem o One Click Config ou One Click Deploy, que é tipo assim, a gente entrega para os nossos clientes algo que ele clica 2 vezes e monta o ambiente. Tipo assim, eu sei que depois teve ferramentas que em linha de comando você escrevia, quero tal coisa, quero Java tal, e ele montava já a estrutura em Terraform. É mais ou menos isso, tipo facilitar a vida do cara. É isso, né? Então, isso é meio que a plataforma. Sobre isso, então é interessante voltar um ponto lá atrás, né, que a gente estava falando, que eu perdi o gancho, lembrei agora, sobre a responsabilidade de operação, né, que é uma questão cultural, que depende, uns pode querer, não querer, mas mesmo que você, desenvolvedor, não queira, eu não queria ter que ficar respondendo incidente, né, deixa os ops lá fazer isso, mas a verdade é que, né, em geral, para você resolver o incidente, né, muitas das coisas que acontecem, se você não tem o domínio do código, das mudanças que foram feitas, você não vai conseguir. Então, outro time lá que só faz o deploy, ele não vai conseguir resolver. Então, isso acaba voltando para o desenvolvedor. E aí, antigamente, quando se voltava para o desenvolvedor, você tem que ajudar a resolver esse problema, mas você não tem log, você não consegue ver que versão que tá, e aí você pede o log, e aí o log demora para chegar, você tem que, vamos fazer uma consulta no banco para ver como que tá o estado das coisas. Não tem acesso ao banco, tem que pedir para o cara lá fazer o SQL, aí volta, mas peraí. Então, e essa outra coisa, tem que pedir de novo, fica um ping-pong. Então, isso acaba voltando para você, só que para você resolver as coisas, se você não tiver esse dev experience, você vai levar muito tempo, e não é só problema de tempo, que, beleza, tô trabalhando, leva tempo, mas você fica frustrado, porque o seu foco, né, é desenvolver, é fazer funcionalidade. Tanto para isso, por isso é que você vai ser reconhecido, né, às vezes promovido, mas isso é que, no geral, traz satisfação para o dev, né? Quando ele não está fazendo isso, ele sente que está, entre aspas, perdendo tempo, né? E a plataforma, né, ela traz esse dev experience para o desenvolvedor, né? Talvez dev experience seja mais amplo, né, tenha mais elementos, mas acho que, né, realmente, né, ter a plataforma é um grande elemento, né, que garante uma grande cobertura, porcentagem desse dev experience. E se é possível ter dev experience em plataforma, é o tipo de coisa que não dá para falar que é impossível, mas se você souber como, conta pra gente, que é difícil pensar. Legal. É um tema que eu estou começando a estudar e eu vejo que vai ser um habilitador, assim, você ter essas plataformas habilita uma série de possibilidades de criação. Acho que um dos grandes desafios aí que eu estou vendo de Dev Experience é, de fato,
ter patrocinador, que a gente já falou aqui, ter clareza do backlog, começar pequeno, entregar valor já rapidamente, pegar feedback do cliente, sendo que o cliente é interno, que às vezes, poxa, eu como desenvolvedor já não quero usar a plataforma, eu sempre usei o meu Jenkins, assim, eu tenho acesso a não sei o quê, e de repente agora você vai ter que requisitar. Tem uns atritos assim que eu tô vendo são interessantes de discutir, quem sabe alguma coisa a gente fala aí de Dev Experience futuramente, mas a gente já encaixou aqui com plataforma. Aqui. Legal. E, Leonardo, tem algum ponto que de repente faltou, que você lembrou, que de repente está no livro? Pô, isso aqui era importante a gente falar e não passou. Fique à vontade, tá, para trazer. Vamos lá. Atritos, né? Você falou de atritos, eu lembrei de mais umas coisas interessantes, né? Tem uma coisa que a gente encontrou bem interessante na nossa pesquisa, né? Que é bem novidade, assim, que o livro traz, né? Aliás, o livro, né, mesmo se considerar outras línguas, né, tem outros materiais mais originais, né, que já falaram do time de plataformas da gente, mas, assim, o nosso é até o mais completo, mesmo se for comparar com as coisas em inglês. E uma coisa mais detalhe que a gente achou interessante por exemplo, a plataforma, né, um produto vai usar tem uma documentação lá, né, e assim, quanto mais abstrata, né, quanto mais fácil de usar a plataforma, a princípio mais feliz fica o desenvolvedor, porque é mais fácil usar. Mas às vezes, primeiro, se ela tem muito recurso, você tem que documentar todo esse recurso, e às vezes o time de infra, o time de plataforma, fica de saco cheio de ter que fazer tanta documentação, e começa a se afogar, né, nessa questão da documentação. Então, às vezes, fica difícil decidir o quanto de recurso dá, porque às vezes é uma coisa que o desenvolvedor fazia 2 linhas, e para não fazer essas 2 linhas, eu vou fazer uma funcionalidade nova que eu vou ter que manter, ter que ter documentação. Então, fica essa dúvida. E às vezes a plataforma é tão boa, tão abstrata, tão mágica, que a gente ouviu relatos aí que o dev se acomoda, assim, né, confia demais na plataforma, manda fazer o deploy, não deu certo, reclama lá com os homens, lá com os caras, com a galera do time de plataforma, sendo que, pô, você viu o seu log, você viu que não subiu, você que não configurou direito aí sua variável de ambiente que você precisava, né? E outra coisa bem interessante, né, que quanto mais abstrato, mais o dev gosta, mas tem uma desvantagem para o próprio dev, que não é uma desvantagem para a empresa, isso é bem interessante, porque se o dev, ele começa a aprender infra, aprende Kubernetes, aprende Kafka, né, na hora que vai mudar de emprego, ele põe lá no currículo que sabe essas coisas, né? E hoje a gente sabe que uma estratégia que a galera usa para aumentar salário é trocar de emprego. Por isso a galera troca bastante. Se você usa a plataforma da empresa, né? Você colocar no seu currículo, eu uso a plataforma XYZ da empresa isso não agrega muito no currículo, né? Então, para quem tem essa preocupação de mobilidade de carreira, claro, você pode, né, focar no seu lado dev, né, sei bem a parte dev, mas você não vai ter esse plus de infra que teria se não fosse a plataforma. Então, um pontinho polêmico. É um ponto interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, são pontos do que você pode falar. De repente, você vai ficar mais especialista na linguagem, não na arquitetura, né? Hoje, para montar um software é muito diferente de anos atrás, onde você só focava na arquitetura, na programação e na lógica. Hoje você quer fazer um software profissional, né? Você tem diversos conceitos, né? Eu concordo contigo, essa questão de, poxa, eu como dev talvez vou estar perdendo conhecimento, mas talvez eu vou estar conseguindo entregar muito mais software e sendo mais lucrativo, né? E, por outro lado, essa perda de conhecimento faz parte da nossa história, da nossa jornada, né? A gente hoje não sabe mais assembly baixo nível. Quando surgiu os compiladores, né, devia ter gente falando, né, mas o cara tá usando esse compilador, daqui a pouco ele não vai saber mais entender o que tá por baixo. Não vai, paciência, a vida seguiu. Então, às vezes é assim mesmo. É isso aí, a gente vai respondendo às mudanças e assim, se alguém quiser realmente, se o cara gostou do time de plataforma, ele vai querer, sei lá, se candidatar, participar do time de plataforma e aprender na prática, né? Aliás, outro aspecto é que, via de regra, essas plataformas, né, elas trabalham com um modelo de open source interno, né, que se os desenvolvedores quiserem, eles podem lá entender e até contribuir com a plataforma. Então, e essa postura, mesmo que na prática não vá muito desenvolvedor contribuir, né, só de você ter as coisas abertas, né, gera também uma confiança entre as equipes, né, que vale a pena. Esse é um ponto interessante do pouco que eu vi aí de algumas
plataformas que geram, realmente eles costumam virar projetos open source até de comunidade mesmo, com a galera agregando. Eu acho que a Zup faz um pouco disso, tinha um software de gestão de vulnerabilidades e tal. Acho bem interessante esse modelo, assim. E, de fato, se eu vou agregando, poxa, de repente vai que o pessoal gosta de mim, me promove lá, me chama. É assim, você usa, melhora e outros vão sendo beneficiados, né? Acho bem interessante isso, bem, promove muita colaboração. Acho que é um dos fatores que se tiver colaboração, você reduz essa ideia de silo, né? Pô, não consigo resolver. Cara, tá aqui o código. Você tá com o problema aí, conseguir resolver, abre um PR e segue a vida, né? Muito bom, muito bom. Olha, já avançamos, falamos de muita coisa. Acho que é um tema que espero que ajude muitas pessoas a quem não conhece sobre o time de plataforma. Acho que ficou bem claro até, tipo, para começar, começa pequeno. Acho que esse é o recado, né? Começa pequenininho ali, faz um trabalho bem orientado a controlar, talvez, gastos, acesso e principalmente acelerar a produtividade, né? Acho que fala muito disso, essa ideia de time de plataforma. Documentação achei bem legal. A gente passou por várias coisas, né, Leonardo? Sim, bastante. Deu para ter uma boa ideia. No livro tem mais detalhes para quem quiser, mas é uma boa visão aí hoje. É isso aí, ó. Já falamos, vamos deixar aqui embaixo também o link do outro episódio. A gente falou um pouco mais sobre as estruturas, como é organizado, como que se faz DevOps. Eu tenho gostado, assim, e tenho indicado que é um livro, assim, ele consegue pegar todos os níveis. Você que está entrando, você vai conseguir entender a abordagem que o Leonardo trouxe aqui no material que ele escreveu, e já chegando nesses níveis que eu entendo que já seria um nível até, vou colocar avançado, porque a gente escuta pouco, que é o time de plataforma. Acho que assim, você conseguiu, e aí um feedback, parabéns por ter navegado por tudo isso e feito algo bem simples. Não estou falando simples de não, mas o simples é muito difícil a gente alcançar. A gente gosta de complicar as coisas, então você conseguiu ter uma abordagem bem eficaz, assim, de, entregou o que o pessoal precisa. E, principalmente, não é orientado à ferramenta, né, cara? Se estivesse falando só de ferramenta A, B, C aqui, eu ia estar falando no episódio específico dessa ferramenta, né? Mas, realmente, você conseguiu pegar o conceito e ficou muito bom, tá? Parabéns. Sim. E aproveitando, então, essa é a dica que fica, né, para quem, de repente, né, para lidar com esse problema que a gente comentou, né, de repente, na sua empresa usa uma plataforma, isso não vai agregar no seu currículo, mas tem que pegar os conceitos, né? Essa plataforma, provavelmente, você configura escalabilidade horizontal, você se preocupa lá com a quantidade de recursos, com a memória, isso aqui eu preciso de menos pod, mais memória. Então, se você pegar esses conceitos, né, foca nos conceitos que, quando precisar, transfere para outra ferramenta. E esse é o mais importante de pôr no currículo, é que você domina, não a ferramenta, mas você usa a ferramenta para alguma coisa que tem a ver com esses conceitos mais altos. Então, é isso que você tem que se vender, que você domina isso. Show, perfeito. E aí, Leonardo, chegando aqui nos finalmente, me tire uma dúvida. Como é que o pessoal se conecta contigo, de repente? Gostei do papo lá, queria falar. Pessoal, você usa mais LinkedIn? Vai ser o X, antigo Twitter? Como é que o pessoal te encontra, assim? E também o livro, a gente já falou, o livro é Casa do Código, né? Isso, Casa do Código, bem fácil de achar. Como se faz DevOps, Casa do Código, acha. Vai ter o link aí. E para falar comigo, LinkedIn. Pode me adicionar no LinkedIn, pode vir trocar ideia, que a gente conversa assim. O Fusca deixou o link aí também, por favor. Show! Leonardo, mais uma vez, muito obrigado aí. E aí, qualquer coisa, a gente vai esmiuçando o livro aqui. E se tiver outros temas, a gente vai estar muito feliz de te receber, tá? Então, seja bem-vindo novamente. Volte muitas vezes, sempre que precisar. Conte com a gente aqui no podcast, tá? Eu que agradeço aí pela força aí na divulgação do livro também. Muito bom papo. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima, até o próximo episódio.